Olá, nosso lugar de encontro, de estudo, onde nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. 2 semaninhas aí desaparecidos. 2 semanas desaparecidos. Desculpa a todos aí. Nós estávamos essas 2 semanas, eu tive que fazer uma cirurgia, mas graças a Deus já estou recuperado. Deus já colocou a sua mão, já estou recuperado. Estamos aqui, né, Andressa, para mais uma vez compartilharmos junto com vocês a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus por isso. Vamos lá então, Vamos lá então? Então, como ficamos aí esse longo período sem estarmos aqui junto com você, vamos fazer uma recapitulação aqui do que a gente está vendo aqui no livro de Atos, né? Sim. Então, a gente viu ali que eles prenderam, né, a Estevão ali, pegaram ele por conta do que ele estava falando, da palavra de Deus, estava falando de Jesus, né? Levam ele até o sinédrio, diante dos acusadores, diante dos juízes ali, né, fazem várias acusações a ele, como de falar mal de Moisés, do templo, da lei. Eles estão fazendo várias acusações ali. E aí nós começamos ali, entramos ali no capítulo 7, então com o discurso de Estevão, ou a defesa de Estevão, né? Que na verdade, para que fique bem claro, Estevão não está se defendendo, né, Larry? Ele está defendendo aquilo que ele está dizendo, ele está mostrando àquelas pessoas o quanto elas estavam equivocadas, o quanto elas tinham entendido de maneira muito errada, o quanto a visão deles estava equivocada, tanto com o que ele está falando, que na verdade é a mesma coisa do que ele aprendeu com Jesus, né? Estevão ali, a gente não viu falar dele antes ali nos evangelhos, mas a gente sabe pela história, aqui o decurso da história, que Estevão possivelmente era uma daquelas pessoas que quando Jesus começava a ensinar, ele se sentava ali e estava aprendendo de Jesus, e aqui agora ele está falando daquilo que ele aprendeu, aquilo que eu e você temos que fazer, né? Aquilo que nós aprendemos de Jesus, nós temos que estar sempre falando, independente do que possa até acontecer, como a gente vai ver aqui que está acontecendo com ele. Isso. E a gente iniciou ali o capítulo 7, então ele começou esse discurso, né, buscando na história, buscando naquilo que era a Bíblia deles ali, né, o Pentateuco, aquilo que para aquelas pessoas era muito conhecido, eles conheciam a história, eles conheciam dos patriarcas, eles conheciam toda a história ali do Antigo Testamento. Então, ele começa a trazer isso, ele começa falando ali de Abraão, como Deus o chamou, né? Quem era Abraão, ele entra em José, ele conta a história de José, e com isso ele vai mostrando ali que, para aquelas pessoas, mostrando com base bíblica, que não existe um lugar santo, existe um povo que Deus separou, existe um povo a quem Deus escolheu, um povo que Deus tem uma aliança com eles. É isso que Estevão está fazendo aqui. E aí agora, hoje, no que a gente vai entrar, ele vai começar a falar de Moisés aqui. E talvez a gente vai perceber que aqui ele se alonga um pouco mais, porque essa também era uma das acusações, né? Ele estava sendo acusado de falar contra Moisés, contra a lei de Moisés, né? Sim. E o interessante, né, Andressa, como você salientou até no início, é que ele não se defendia daquilo que falavam contra ele, mas sim pregando a palavra e mostrando na palavra aquilo que ele tinha aprendido. Né? Ele não estava querendo se livrar das consequências de estar falando ali, né? Exatamente. E como que é importante que nós possamos fazer assim, né? Nós até comentamos a outra vez, e eu volto a repetir, que nós possamos realmente conhecer a palavra para poder agir dessa mesma forma, né, Andressa? Porque ele foi recitando, ele não tinha nada escrito não, gente, ele estava ali falando parte por parte, mostrando, fazendo sempre uma alusão daquilo que tinha acontecido e o que estava acontecendo, né, Andressa? Então, é isso que é o lindo de toda essa história, na verdade, né? É isso mesmo.
Então vamos lá. Vamos lá? Eu vou começar lendo aqui a partir do 19, então, Henrique. Daí Sim. ele encerrou ali falando de José, né? Contando que aí subiu ao trono do Egito um faraó que não conhecia José, e aí aquele povo foi feito escrava, e aqui agora ele vai introduzir no seu discurso aqui a figura de Moisés. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, acompanhe com a gente a leitura do texto. Então é Atos 7, a partir do verso 19. Esse rei expulsou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Muito bem. Você vê, né, Andressa, esse detalhe é interessante aqui no 19, que a história das crianças, né, que aconteceu, e é muito interessante porque existiam várias culturas, e até eu estava lendo recentemente que até hoje no Tibete e na China existem regiões que eles fazem assim. As crianças nascem e eles deixam as crianças à mercê no tempo, assim, né? Se a criança sobrevive porque está forte, né? E como, na verdade, com Moisés aqui foi um pouco diferente, né? Existia aquele problema que o rei estava preocupado, né? O faraó estava preocupado porque estava crescendo demais aquela multidão, né? Tinha muita gente, e aí ele começou a cortar, olha, vamos eliminar um pouco esses homens, né? Para evitar de se reproduzirem tanto assim. Por isso que era proibido, né? E ele ficou, o Moisés ficou na casa dele durante 3 meses depois que ele nasceu. Aí quando não deu mais para esconder, que aí veio a palavra, né? Uma revelação para essa mulher, na verdade, e ela preparou lá esse cestinho, colocou ele e largou ele no Rio Nilo, né, Andressa? Então, que coisa linda. Vem uma história e sempre tem aquela alusão a Jesus, né? Da forma que Jesus nasceu, o que aconteceu logo em seguida, né? Que eles queriam matar Jesus. Então, ele vem sempre mostrando para eles o que tinha acontecido, né, naqueles que eles criam e o que estava acontecendo agora com Jesus, né? A mesma semelhança ali, né? A semelhança com Jesus sobre toda essa história, né, Andressa? E a mão de Deus preservando aquilo que o Senhor já tem preparado desde a eternidade, né? Exatamente. Vou continuar lendo aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que ele está explicando aqui sobre Moisés. Verso 23. Sim. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando-o. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles: homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar também como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian, e ali nasceram os seus 2 filhos. Então, Larry, eu acho que a gente consegue dividir aqui um pouco essa história de Moisés em 3 períodos, né? Esse primeiro período aqui que vai até os 40 anos, né? Aqui nesse momento, Moisés tem 40 anos e é um momento, assim, é muito interessante como Estevão está mostrando isso, que é um momento em que Moisés quer libertar o seu povo, quer defender o seu povo, o povo hebreu, com a sua força. Moisés se acha forte. Ele acha que, sendo quem ele é, ele pode fazer alguma coisa pelo seu povo ali, né? Ele, né, a gente, como o Larry estava contando a história, a gente sabe que ele nasceu num período muito perigoso, né? Onde os meninos tinham que ser mortos, mas Deus entra com a provisão, Deus muda toda aquela história, ele se torna, vai para viver com o faraó no palácio, né? Ele é ensinado com toda a ciência ali. Eu lembro que a gente até uma vez estudando o Gênesis, a gente brincou que Moisés fez o MIT do Egito, né? Então ele tinha toda
o conhecimento que ele podia ali. E ele, então, num certo momento, a gente entende que ele achou que ele poderia fazer isso na força do seu braço, né, Larry? Ele já tinha recebido, sabia que ele ia ser, né, esse homem para retirar esse povo de lá, Andressa. Agora, um detalhe interessante, olha só. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, né? Imagina o Moisés lá num palácio, né? Sendo quem ele Com era. 40 anos, sendo quem ele era, né? Ou seja, na maior tranquilidade. Eu fico imaginando assim, né? Como Deus, quando Deus tem um propósito com as nossas vidas, gente, é uma coisa maravilhosa, né? Tá lá ele tranquilo, devia ter cada regalia lá que nem sei como dizer, né? E imagina só, de repente acontece Deus prepara uma determinada situação para que ele comece a se preparar, porque realmente é o início do preparo dos próximos 40 anos dele, né, Andressa? E tem um detalhe interessante, que eu estava vendo, tem um escritor bem antigo também, que ele fala que existia uma lei dos egípcios nessa época, que se alguém visse alguém sofrendo alguma agressão, ele poderia intervir com aquela pessoa e até matá-lo se precisasse. Isso era uma lei que existia. Mas nessa lei se falava assim, era entre eles, entre os egípcios, né? Quando isso acontece de uma pessoa que não era egípcio, né? Contra, inclusive, um egípcio, a coisa começa a pegar. Sim. E foi exatamente aí onde acontece esse pequeno problema aí, que na verdade, assim, para nós, aos nossos olhos, né? Mas para a cultura local é mas, exatamente. Mas só que já começava aí, Andressa, um crescimento de uma cultura na cabeça dele, na cabeça de Moisés, que ele estava ali por outro motivo. Entendeu? E aquele Moisés que até então se achava forte, que com toda vamos dizer assim, a bagagem que ele carregava, sendo quem ele era ali, tendo sido criado como filho da filha de Faraó, que ele poderia, né? Então aquela força que ele achava que ele não tinha, agora a gente vai ver Estevão contando aqui que ele entendeu que ele, na verdade, ele era fraco. Exatamente. Né? E ele começa a entender, só pelas atitudes, a reação dele, depois ele vê os outros dois brigando e tal, né? E ele quer separar um ao outro e tal. Isso começa a mostrar, eu até gostaria assim, de falar uma coisa interessante que o Espírito Santo tocou no meu coração, sabe, Andressa? Como que nós nos sentimos quando nós vemos algum irmão nosso, por exemplo, da igreja, brigando entre eles, por exemplo? Que reação que nós temos? É a mesma reação que o Moisés teve aqui, né? Não, vamos separar, sabe? Começando a pensar como um filho de Deus, você entende? Ele começou a ter esse tipo de reação, né? Claro que era pelas mãos dele, como você mesmo disse, porque ele ainda não estava preparado, mas eu fico pensando, sabe, como que nós agimos quando acontece isso na igreja? Quando acontece com um irmão, quando você vê um irmão falando do outro, por exemplo, você vai lá, aconselha ele, não é assim que se faz. Como que você age, né? Ou você simplesmente deixa para lá? Então, qual é a consciência na sua mente? Como que vive isso? Como que você pensa em relação a essas coisas nos filhos de Deus? Nós, na atualidade, nós cuidamos do nosso irmão, né? Nós vamos lá orar com esse irmão, nós vamos, sabe? Então são coisas que nós vamos aprendendo, mesmo aqui com Moisés, de tudo isso que estava acontecendo, né, Andressa? Ele começa a mostrar essa particularidade dele aí. Sim. Não é verdade? Vamos lá, então, verso 30. 40 anos depois que ele fugiu, foi lá para Midian, né? Casou-se lá, teve seus filhos. Né? 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas em um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa.
Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido os seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Meu Deus. Continua, para. Não, para. Olha só como que é interessante, né? Aqui, Andressa, acontece aquela história no Monte Sinai da sarça pegando fogo lá, né? E a gente vê assim, centenas de estudos falando sobre isso, mas na verdade essa sarça ardente ali foi para chamar a atenção dele, né? Foi para chamar a atenção de Moisés. Bom, agora Deus, e foi aí que Deus vem para conversar com ele, para falar para ele. E uma outra coisa, Andressa, interessantíssima que eu vejo assim, em relação a Moisés, não, primeiro em relação a Deus. Como que Deus se apresentou para ele? Olha como que é interessante. Sabe, Deus não se apresentou, eu sou... Não, ele chegou, eu sou o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus dos seus pais. O próprio Deus se apresentou. Ele foi numa tranquilidade, mostrando para ele quem realmente ele era, entendeu? Então ele estava se apresentando de uma forma, como que eu quero dizer assim para vocês, Deus, quando ele se apresenta para nós, não precisa ser uma coisa transformadora, extremamente assim, fora dos padrões, porque Deus, não. Deus se apresenta de uma forma que você compreenda que é Ele que está falando com você, né? Como Ele fez aqui, entendeu, Andressa? Ele vem, se apresenta para ele na paz, na tranquilidade, né? Pede para ele tirar as sandálias ali, numa questão de respeito daquele local, né? Era uma questão de respeito, né? Para ele tirar essas sandálias, né? E a partir daí, Andressa, ele começa, claro que ele começa a falar para ele tudo aquilo em relação que estava acontecendo naquele momento, ali onde Estevão estava. Olha só, ele vem mostrando para Moisés, e Moisés relatando isso, mostrando para eles como que é a forma de se comunicar, como a forma que Jesus veio se comunicando, se apresentando, né, aprendendo junto com cada um deles. Então, Andressa, como é que posso dizer para você assim, nessa passagem no 34, por exemplo, gostaria só que você lesse, para mim poder repetir de novo, que você passou um pouquinho, tá? Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito, tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Olha só como que é interessante o que acontece com Deus quando nós começamos a ter algumas atitudes em relação àquilo que está acontecendo, por exemplo, com a gente, né? Quando os israelitas começaram a reclamar de dor no corpo, né? De dor no espírito, eles começaram a reclamar disso, então é que começaram também a desejar essa liberdade. E é assim que funciona conosco, sabe? Quando nós começamos a sentir esses problemas, quando nós começamos a sentir... Porque aqui ele está falando de uma liberdade dos escravos, né? Do povo hebreu que estava escravo no Egito. Que estava escravo no Egito. E aí Deus mostrando, porque Deus lá atrás ele tinha dito que mais ou menos seria 400 anos que eles iam ficar. E aí quando eles tivessem aprendido sobre aquela situação, é que o povo sairia de lá. Então ele começa a mostrar, né? Que começou dali para frente, simbolicamente, né? Mais uma vez Cristo, né? Teve que enfrentar essa rejeição e tudo isso que aconteceu, né? Então eles continuam relatando e Estevão falando exatamente sobre isso. Lembra que o Senhor aqui falando com Moisés está mandando ele de volta agora numa condição de quem vai libertar aquelas pessoas. E há 40 anos atrás, quando Moisés fugiu de lá, ele fugiu exatamente depois de um hebreu ter dito a ele quem ele achava que ele era juiz, que autoridade ele pensava que ele tinha
diante ao povo hebreu, né? E agora Deus vem e diz para ele voltar para aquele lugar de onde ele fugiu 40 anos depois, porque ele vai ser o libertador. Isso me chama muita atenção, Larry, porque muitas vezes a gente lê as histórias bíblicas e a gente pensa que tudo aconteceu assim, né? Que José se tornou José assim, que Moisés é assim. Não, foram anos. São anos em que Deus trabalha no nosso coração, no nosso caráter, né? Foram 40 anos aqui foram 80 anos aqui já, para Moisés entender que a força não era dele, que ele dependia de Deus, que quem iria fazer era Deus, né? E se a gente olhar para todos os grandes homens da Bíblia, né? Se a gente olhar para Abraão, foram 25 anos até que Isaac viesse. Se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, depois da sua conversão, foram quase 10 anos para esse homem começar realmente o seu ministério e se tornar quem ele foi nas mãos do Senhor. Então, a gente precisa entender que há um processo de Deus na nossa vida, há um trabalhar de Deus na nossa vida. É claro que aquilo que Deus nos dá para fazer, Ele também está fazendo em nós e também trabalha em nós. Mas antes desse momento chegar, antes de você chegar a fazer algo, Deus já trabalhou muita coisa antes na nossa vida. Muita coisa Deus já mudou, já tirou, já transformou. Então a gente tem sempre que olhar assim, as coisas na nossa vida, elas precisam passar por um processo. E muitas vezes a gente não quer esse processo, né? Esse homem aqui, ele saiu de uma vida num palácio, de uma vida onde ele tinha acesso a tudo, onde ele tinha recurso a tudo, e ele vai morar lá no desertinho de Midian, lá, e são, 40 anos ali naquele lugar. Tudo uma consequência, como a gente falou no início, né, Andressa? E Deus preparou, porque assim, se ele não tivesse matado o egípcio, não iria. Você entendeu como é que é? Porque se ele tivesse matado até um próprio hebreu, não teria acontecido. Mas todas não. As coisas todas as coisas vai ter um propósito. É um propósito. Né? É isso que nós temos que entender, né? E como você falou, essas 3 fases dele, né? Dos 40, 40 e 40 anos, né? Olha só, gente, ele ficou 40 anos no Egito preparado, criado com os melhores de tudo, e depois Deus leva ele para o deserto para preparar ele para vir resgatar o povo dele. E muitas vezes nós, nesse caminho que Deus nos leva, muitas vezes nos acidentes que acontecem no nosso percurso, nós reclamamos, sabe? Por que acontece isso comigo? Por que aconteceu aquilo? Sabe? Imagina ele reclamando. Não, ele sabia que existia um propósito. Ele não sabia como, né? Mas ele estava disposto. Porque senão, Andresa, ele tinha deixado o irmão dele apanhar lá do egípcio, não tinha se revoltado, né? Então tudo isso foi preparado, entendeu? E depois, se você quiser ler, estudar aí a história de Moisés, você vai ver como é importante o meio onde nós estamos, as pessoas que nos influenciam muitas vezes, né? O sogro de Moisés foi um homem de Deus, que com certeza esses 40 anos ali, esse homem foi ensinando de Deus, o que ele não aprendeu nos seus primeiros 40 anos, né? Ele foi aprendendo com Jétro, ele foi sendo ministrado, foi aprendendo com o exemplo de Jétro, ele foi aprendendo sobre o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que se apresentou para ele aqui agora, né? Andressa, lê para mim de novo 37, só porque Mas peraí, não li o 35 ainda, calma. Achei que já estava no 37. Calma, vou ler o 35, gente. Tá. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram: quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés num arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu do meio do povo. Moisés estava com os nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai, e ali Moisés recebeu as palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Então, esse profeta que ele falou aqui, Andressa, era Jesus. Ele estava falando de Jesus, né? Ele estava dizendo, e por isso que o Estevão estava cutucando lá esses homens, né? Ele estava mostrando para eles, olha, esse era que ele falou aqui, foi esse que vocês já crucificaram, né? Foi Jesus.
É ele que o nosso amado Moisés, como também foi, que ele vem contando toda a história. É como que é lindo, porque ele conta toda a história, né? Que o próprio Moisés foi rejeitado pelos irmãos. Ele fala, ele vai dando toda a semelhança com o Cristo, realmente. Ele vai mostrando que o que vai eles estão fazendo ali naquele momento é a mesma coisa que eles fizeram com Jesus. Exatamente. É a mesma coisa que eles fizeram com os profetas no passado. E aí mostra para eles que o Moisés, na verdade, ele foi um instrumento nas mãos do Senhor, né? Que não era ele o Moisés. Estava desmistificando, tentando tirar da cabeça deles, inclusive, sobre isso. Porque eles endeusavam Moisés mais do que o próprio Deus, né? Então ele estava mostrando, não, ele foi um instrumento. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Essa é a verdade. Isso ele vai trazendo à memória daquelas pessoas a história de Moisés, né? Se lá no deserto o povo uma vez quis construir um bezerro para adorar, né? Fazendo daquele o seu Deus, nesse momento aqui aquelas pessoas estavam fazendo do templo, daquele edifício, o instrumento de adoração, né? Exatamente. Então é isso que Estevão aqui, né, nessa defesa, nesse discurso dele, está mostrando para ele, está mostrando a similaridade do que aconteceu lá e o que está acontecendo aqui. Exatamente. Vamos 39. lá? Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Olha só, uma coisa interessante aqui, Andressa, né? Enquanto, a mesma coisa que ele está mostrando aqui, ele mostrou o seguinte, que enquanto Jesus estava curando eles, né? Curando as suas enfermidades, curando as suas feridas e tal, estava tudo bem. A partir do momento que ele começa a mostrar para eles os problemas que eles tinham, as imperfeições morais deles, né? As partes espiritual, ou seja, começou a confrontar eles começaram a se afastar de Jesus. Parece que tem alguma semelhança com hoje, acontece isso, não, Andressa? Né? Só no que eu quero, né? Que tem aquele momento, sabe, que quando o pastor na nossa igreja, na sua igreja, começa a confrontar, começa a falar uma verdade, muitas vezes a gente quer se afastar daquele momento, mas não é o pastor conversando com a gente, não. É o Espírito Santo revelando para nós, né? É bem isso mesmo. Enquanto a fala é o Jesus te ama, tá tudo bem. E a mas a partir hora do momento de te dizer que você é pecador, que você precisa nascer de novo, você precisa de... Aí a coisa muda de conversa. Vamos lá então, é o 40, né? Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios de oferta durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel? Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu deus Renfã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Aí ele cita aqui o que o profeta tinha dito lá, né? Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo. Você quer entrar nisso aqui? Não, pode. Continua? Sim. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou dessa terra, foi levado com eles para o seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Então aqui a gente fecha essa passagem de Moisés com uma lição. Que lição que eu tiro disso aqui, né? O que Estevão estava mostrando ali para eles e mostra para nós, que Deus, ele não está presente em um lugar físico. Esse não é o lugar de Deus, essa não é a habitação de Deus. Deus está presente no seu povo, ele habita no meio do seu povo. Deus tem aliança com o povo e não com um lugar. Por isso a gente vai ver, né, Amós falar isso, a gente vai ver Isaías falar isso, né, que Deus habitará em algo construído por mãos humanas. Não, a aliança de Deus, a presença de Deus está com o seu povo e não em um lugar, né?
Sem dúvida. E também ele mostra, né, Andressa, que Deus está vendo tudo. Viu lá o tabernáculo que eles montaram lá para Moloque, né? Sim, viu atitudes, tudo né? que eles estavam fazendo, o que eles faziam, né? E aí também o Estevão mais uma vez mostrando, Deus está vendo tudo o que vocês estão fazendo. Sim. Como vocês estão agindo, o que vocês estão fazendo com cada um desses cristãos agora, que seria no caso deles, né? A gente não sabe exatamente ali, porque entre os apóstolos um pouquinho antes e o Estevão não dá para saber, não é no dia seguinte, né, que aconteceu, a gente não sabe exatamente ali quando, naqueles dias ele apareceu, mas ele vem mostrando que Deus, ele está sabendo de tudo, ele vê tudo. Não adianta você dizer que você não está isso ou não está aquilo. Não, Deus está sabendo. E se você nem pensou, se você só pensou, Deus já sabe, né? Não precisa nem você falar e nem você agir. Deus já sabe. Então, Deus está presente, está sabendo. Claro que Ele tem o controle total de toda essa situação, né? Sem dúvida nenhuma. Então, Ele está no controle. É essa a grande situação. Então aqui Estevão agora, a partir do 44, ele começa a descrever ali o período da colonização da terra de Canaã, né? Logo depois que eles atravessam o Jordão ali, vão tomar posse da terra prometida, ele vai falar aqui do estabelecimento da monarquia em Israel, e com isso ele vai falando da construção do templo, né, do desejo de Davi de construir o templo, que depois é só Salomão que vai fazer isso, mas com isso, Estevão ele vai mostrar para nós daqui para frente como que ele está desconstruindo a questão da adoração ao lugar, porque aquelas pessoas ali, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, tinham muito o que o povo de Israel tinha ali no período antes do cativeiro babilônico. Eles achavam que pelo fato de eles terem um templo físico, aquilo era a garantia deles. Aquilo era o punhal deles, né? Aquilo que mantinha eles, era o fato deles terem um templo, o lugar onde Deus habitava. E é isso que Estevão está desconstruindo. Olha quanto tempo depois, né? O povo já tinha sido libertado do cativo babilônico. Quantos anos, quantos séculos se passam ali? E Estevão está aqui mostrando, vocês estão fazendo a mesma coisa, vocês estão olhando para o templo. Eu não sou contra o templo, tanto que ele vai dizendo que, né, foi construído de acordo como Deus ordenou que fosse. Ele reconhece isso, que é algo que Deus determinou que fosse construído, mas que aquilo não era o fim, né? Ele era só um meio e não o fim, como eles estavam fazendo naquele momento ali. Mais uma vez. E assim nós estamos chegando no nosso momento, né, Andressa? Nosso tempo está estourando. Nós queremos agradecer a vida de cada um de vocês. Se preparem para a próxima semana. Nós agradecemos porque vocês estão com a gente aí. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Não se preocupe aqui com a demora com esse capítulo 7, porque a gente vê que Estevão faz um passeio por todo o Antigo Testamento e a gente vai passear junto com ele aqui, entendendo tudo de novo, essas histórias, né? Sem dúvida. Então tá, gente, eu quero agradecer a vida de vocês e quero pedir que todo mundo esteja orando junto, né, André? Vamos orar para agradecer por esse momento. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças, Pai querido. Te dar graças, Pai, porque sabemos que o Senhor, aquele que controla todas as coisas, está à frente de toda e qualquer situação. Desde o princípio, Pai querido, desde lá com Estevão, nós sabemos que o Senhor estava junto com ele, que o Senhor está junto de nós e que o Senhor nos guarda o tempo todo. Nós somos gratos, Pai, gratos porque podemos aprender cada dia mais um pouquinho sobre aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está conosco nessa noite. Que o Senhor esteja abençoando, guardando e protegendo a vida de cada um, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.